Oi, Carol, mais uma vez bom dia para você quem acompanha o Novo Dia. Carol, uma questão que está parada lá no Supremo há 13 anos. Essas ações, são 4 ações diretas de inconstitucionalidade que estão sobre a relatoria da ministra Carmen Lúcia. E nesse julgamento também foi incluída uma outra ação que trata de um tema similar, que tem a relatoria do ministro Luiz Fux. E o que levou essas ações ao Supremo? Em 2012, o Congresso Nacional aprovou uma lei que alterou as regras de distribuição dos royalties e também da chamada participação especial. São 2 tipos de cobrança que são feitos das empresas que exploram, que retiram, extraem petróleo e gás natural do subsolo brasileiro. E antes dessa lei de 2012 ter sido aprovada, a maior parte desses recursos ficava com os estados produtores e os municípios produtores. E aí o Congresso quis distribuir esses recursos para um maior número de entes federativos. E, na ocasião, então, diminuiu o montante que iria para os municípios e estados produtores e redistribuiu esses valores para todos os municípios do país, para todos os estados do país. Inclusive, criava um fundo para que parte desse dinheiro fosse depositado ali e que esse fundo também fosse distribuído de acordo com as regras de dos fundos que já existem, Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Acontece que à época, a presidente Dilma Rousseff vetou essa proposta e o Congresso derrubou o veto quase que na integralidade, mantendo a lei valendo, Foi isso que levou, então, municípios e estados produtores recorrerem ao Supremo, porque eles não concordaram em perder os valores que arrecadavam com a exploração do petróleo. E aí eles entraram com essas ações no Supremo, o Supremo começou a analisar e ficou parado lá. A ministra Carmen Lúcia concedeu uma liminar suspendendo os efeitos dessa lei. Então, o que a gente tem hoje no Brasil são as regras que existiam antes de 2012, antes do Congresso aprovar essa nova distribuição. Desde 2013, essa liminar está em vigor, mantendo as regras antigas, ou seja, municípios e estados não produtores, eles não recebem os royalties provenientes da exploração desses hidrocarbonetos. Esse julgamento está marcado para ser retomado hoje, Carol, às 14h. É a sessão presencial no plenário principal do Supremo, onde todos os 10 atuais ministros podem participar, e a gente tem a expectativa, todos os envolvidos, os estados que reclamam da modificação das regras, os estados que pedem que a regra seja modificada, todos eles têm a expectativa de que esse caso chegue a um final com uma decisão dos ministros do Supremo. Mas há um risco, sim, de que nada seja decidido, que outro ministro peça a vista. Por isso que a gente vai ficar de olho nessa sessão de hoje das 14h. Lembrando que o impacto, Carol, é de bilhões de reais, com B mesmo, bilhões de reais, que deixariam de ir para os estados produtores, e o principal estado afetado é o Rio de Janeiro e também alguns de seus municípios, que são os campeões nacionais de recebimento dessas receitas provenientes do petróleo. Por isso, o Rio de Janeiro é totalmente contrário a essa questão, e já outros estados que atualmente não recebem os royalties entram no Supremo, querendo que a regra que tinha sido aprovada pelo Congresso em 2012 entre em vigor. Então a gente vai precisar ver aí como o Supremo vai trabalhar essa questão, Carol, para equilibrar essas duas opiniões. De um lado, os estados produtores afirmam que eles aqui têm o ônus ali, os impactos ambientais, sociais e econômicos da exploração do petróleo. Do outro lado, os entes federados não produtores afirmam que o petróleo é um bem da União, de todos os brasileiros, e que por isso os valores deveriam ser distribuídos a todos. Carol, a gente vai acompanhar essa sessão de hoje e volta aí com as atualizações.